Deus, de fato, existe? Essa é uma questão importante que nós podemos nos fazer. Com certeza você já refletiu sobre as razões da nossa fé, sobre a possibilidade do crer. São perguntas que constantemente nós nos fazemos. Mas o intuito é pensarmos juntos. Quando nós olhamos para a filosofia, aí algum filósofo parte da questão da ideia da existência de Deus, porque se essa ideia está em nós, de alguma forma, Deus deve ter posto essa ideia. Como é que isso pode estar em nós? Quem poderia ter posto essa ideia em nós, senão o próprio Deus? Tem também aqueles que partem da própria natureza do cosmos. Aí, por exemplo, os seres criados, os seres que nos remetem necessariamente ao Criador. Depois, a ideia de perfeição. Tem que existir uma perfeição extrema, máxima. E nós, seres, somos um pouco o espelho desta perfeição maior. Outros também pensam a partir da ordem cósmica. Como existe uma ordem, é o próprio Deus que tenha posto essa ordem. Por mais que os seres humanos hoje estejam agindo contra essa ordem divina, não respeitando, assim como diz o Papa Francisco, da terra comum, mas Deus criou o universo numa ordem. Então seria também uma possibilidade de perceber a existência de Deus. Então vejam, à luz da razão, nós já podemos falar algo acerca da existência de Deus. Quando nós vamos no campo da fé, isto é, da teologia, mais certezas nos vêm, claro. Primeiro, por que nós podemos acreditar em Deus? Porque Deus se revelou. Deus fez história com o seu povo. Deus quis, inclusive, assumir a humanidade. Deus Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. O fato de Deus se autocomunicar, isto é, o próprio Deus comunicar a si, é uma prova fundamental da sua existência. E para isso, nós não partimos da razão. Para isso, nós partimos da acolhida da própria revelação de Deus. Deste Deus que se fez homem, desse Deus que se fez história, desse Deus que, inclusive, foi capaz de entregar o seu bem maior, que era o seu próprio Filho. Então, pensemos um pouco nisso, como que esse Deus se revela, se faz história, e é olhando para Jesus Cristo. Jesus Cristo é enfático. Lá nos evangelhos nós vemos isso, principalmente no evangelho de São João, lá no evangelho de São João, quando diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então Jesus Cristo nos mostra o rosto do Pai. Na teologia, no sentido mais rigoroso, nós percebemos que a certeza não vem do ser humano, não vem primeiramente da nossa razão, vem do próprio Deus que se revela. Antes ele já nos criou, criou os seres, criou tudo o que existe no mundo. E, para isso, ele o fez a partir de si. Isso mesmo, a partir dele mesmo, porque todos os seres foram criados a partir de Deus, pensados por ele. Então vejam quantos elementos nós temos para afirmar com veemência a existência de Deus. Você, na tua vida, usa os comentários aqui, como você percebe a presença e ação de Deus. Deus se mostra a nossa caminhada de fé. Ele se faz presente. Ele é alguém que caminha conosco, que sempre pensa no bem dos seus filhos e das suas filhas. Então podemos sim afirmar, perceber na história, perceber a partir dos testemunhos, a partir dos mensageiros de Deus que nos transmitiram a sua revelação, e ainda mais profundamente pelo seu Filho Jesus Cristo, que nos mostrou, que nos mostra e continuará a mostrar que Deus, de fato, existe. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até nossa próxima
oportunidade.